Para você ligado na programação da TV Viena, começamos agora o nosso programa Saúde em Boas Mãos. E hoje nós vamos falar com você de padrão de beleza. Para isso nós estamos aqui na Clínica Dias, juntamente com o Dr. Luiz Fernando. Doutor, prazer estar com o senhor novamente no nosso programa e hoje nós vamos falar sobre implante de glúteo. Vários países têm o seu padrão de beleza. Na África tem aqueles padrões que o pescoço mais esguio, mais fino, mais alto. Estados Unidos, mamas volumosas. E o Brasil, bumbum. E há também solução hoje para quem não se sente bem com o seu bumbum, não é isso? Com certeza. A gente tem a cirurgia, a gente chamava essa cirurgia de gluteoplastia de aumento, que é o aumento do volume das nádegas. Né? Então você avalia o paciente, vê se ela tem de fato indicação desse tipo de cirurgia e indica para ela o aumento das nádegas. Você falou de padrão, o padrão da brasileira sempre foi mama pequena, isso estou falando de coisa muito tempo atrás, e o bumbum maior. Hoje já mudou um pouquinho, porque também se procura muito para aumento mamário. Mas o padrão de aumento glúteo, realmente o brasileiro gosta da nádega mais volumosa mesmo. Perfeito. Agora, a técnica, ela se assemelha à técnica também do aumento de mamas? Bom, não é exatamente como, é lógico que a prótese é parecida, né? Quer dizer, é uma prótese de silicone, tem o elastômero externo, tem o gel de silicone coeso dentro. A prótese de glúteo ela é um pouquinho mais coesa, ela é um pouquinho mais dura quando você palpa. Mas a técnica é um pouquinho diferente, basicamente, porque na mama você coloca a prótese na frente ou atrás do músculo. E na nádega você geralmente coloca a prótese dentro do músculo. A prótese que é colocada na frente do músculo, ela vai se tornar uma prótese subcutânea e uma prótese que vai ser palpável, não vai ficar esteticamente bonita. E atrás do músculo, esse músculo que eu estou falando é o glúteo, o glúteo maior, ele vai ser uma prótese que vai ter que ser naturalmente colocada muito alta, porque mais posterior, quando é atrás do músculo, tem um nervo, que é o nervo ciático, e esse nervo pode ser lesado quando a prótese é colocada atrás do músculo. Então, ela é necessariamente colocada dentro do músculo. Então, é uma técnica intramuscular. Perfeito. E a gente não faz técnica intramuscular nas mamas. Perfeito. Agora, doutor, é lógico que todo procedimento ele exige uma técnica, e o senhor isso tem com grande sabedoria, certo? Que está sempre se reciclando e tal. Agora, a exemplo da mama, como eleger o tamanho, o volume? Às vezes as pessoas até vêm com aquela ideia na cabeça, eu quero colocar X ml, né? E não é bem por aí. Existe uma estética a ser seguida, né? Uma regrinha a ser seguida. Com certeza. Só lembrando, antes de responder a questão dessa de prótese, especificamente, a gente tem que lembrar que na nádega você pode fazer a introdução de prótese silicone, que eu vou explicar até agora a questão de volume, mas você pode também fazer a enxertia de gordura. Aliás, muitas vezes a primeira opção que nós damos para o paciente que quer um pouquinho de aumento, um pouquinho de forma de nádega, é o enxerto de gordura, que fica muito legal. A nádega tem uma depressãozinha, que é uma depressão que a gente chama de depressão glúteo-trocantérica, que é uma depressão na nádega, que até é melhor corrigida com gordura, porque a nádega é colocada, a prótese é colocada não no local que você quer, no local que você pode, que é exatamente dentro do músculo. Quando você me pergunta de volume, qual que é o volume? Você tem os limites, porque você não pode ultrapassar a dimensão do músculo que você vai colocar. Ora, se a prótese é colocada dentro do músculo, eu não posso colocar a prótese que eu quiser. Quando você faz uma prótese mamária, por exemplo, o ideal é que você não exagere na mama, para exatamente ela não ultrapassar a dimensão da mama. Isso é claro, senão a prótese vai ficar muito lateralizada ou muito medializada, muito grande e artificial. Na nádega, se você fizer isso, se você colocar uma prótese maior do que o volume do músculo, ele simplesmente sai do músculo. E a partir do momento que a prótese sai, se hernia do músculo, ela se torna palpável e se torna inestética. Perfeito. Então, o volume não é o paciente que escolhe. A gente conversa. Você quer um maior ou um menor aumento, mas nós temos limites. Uma das coisas que nós fazemos, inclusive, é medir o quadril e a cintura do paciente, avaliar se a paciente é uma paciente longilínea, se a paciente é menor, porque quando você avalia o paciente e avalia a nádega do paciente, você tem uma noção do volume da prótese que você quer colocar. Inclusive,
da forma da prótese que você vai colocar também. Bom, o senhor falou dessa correção em gordura, é feito uma lipo no paciente, tirada a gordurinha dele ali, injetada nele mesmo, ou é um fator externo que é trazido? Não, a gordura sempre é do próprio paciente. Então, quando você vai fazer uma lipoenxertia, é necessário que você faça uma lipoaspiração. Então, você aspira de uma área que o paciente tem excesso, trabalha essa gordura coando ou centrifugando e enxerta a gordura onde ele tem falta. Para isso, claro que o paciente tem que ter matéria-prima. Se o paciente for extremamente magro, a lipoescultura é inviável porque você não consegue colher a matéria-prima. Perfeito. Bom, quando nós falamos aí a respeito de implante de mama, várias técnicas, né? Aquela que vai pela auréola, outras são colocadas aqui por baixo, outras até por baixo do braço e tal. E em relação à nádega, como que fica essa cicatriz, como esconder ela, qual é a técnica utilizada? Perfeito. Quando você vai falar em prótese glúteo, nós estamos discutindo agora a via de acesso, tá? Porque a posição da prótese, eu já tinha conversado, ela tem que ser intramuscular. Às vezes o paciente me pergunta, doutor, eu vou ficar com 2 cicatrizinhas na parte de baixo da nádega? Não. Isso já foi feito, mas isso não existe mais. Então a cicatriz não é infraglútea, embaixo da nádega não. Ela é no sulco interglúteo. Então entre as nádegas tem um sulco, geralmente a gente marca o paciente de pé, a gente classifica a gente nomeia um ponto de ponto A, é o ponto mais superior do sulco interglúteo. E aí a gente desce uma cicatriz em torno de 6, 7 centímetros de extensão, fica alguns centímetros ainda acima do ânus. É possível você fazer por aquela via, a sua via de acesso, para colocar a prótese que vai ser dentro do músculo. Isso é legal, né? Porque no caso de uma praia, de um biquíni, nem se percebe. Com certeza. Esse ponto A, por exemplo, que você coloca ele de pé, é um ponto acima do qual ele vai ser visível, abaixo do qual não. Então, como ele está no meio da nádega, não tem como você enxergar. Então é uma cicatriz que fica totalmente escondida. Agora, doutor, e quanto ao pré-operatório, exames a ser feitos, né? Como fazer essa eleição para a cirurgia? Perfeito. O paciente, quando passa numa primeira consulta e você avalia e ele tem indicação, então você explica para ele que ele vai poder fazer, você muitas vezes faz inclusive associação da prótese mais gordura. Então, quando o paciente ou a paciente quer uma gluteoplastia de aumento, essa pode ser feita com gordura ou com prótese, e você discute com o paciente. Mesmo quando você vai colocar apenas a prótese, eu pessoalmente acho interessante colher um pouquinho de gordura para fazer o que a gente chama de refinamento. Ou seja, você pode colocar um pouquinho mais de gordura numa parte em que a prótese não vai alcançar, inclusive para corrigir ou para amenizar aquela depressão que eu comentei, que é a gluteotrocantérica, muito comum, que às vezes a prótese dá volume e não corrige completamente aquela depressão. Então você indica o que você vai fazer para o paciente e em seguida você vai explicar o que ele precisa fazer para fazer a cirurgia. Ele vai ter que fazer alguns exames de sangue, um exame de urina e uma avaliação cardiológica. Basicamente, é isso que a gente pede de pré-operatório. Perfeito. Agora, quando se há é colocado esse volume, estica um pouco a pele, corre o risco de estrias, alguma coisa? Ou tem já também uma massagem, alguma coisa, para ir preparando a pele para receber esse volume de tensão? Perfeito. Toda e qualquer distensão cutânea, distensão de pele, pode favorecer o aparecimento de estria. Isso vai acontecer na gravidez, vai acontecer na prótese mamária e, obviamente, a nádega não é diferente. Então, é menos comum porque na nádega não é habitual você fazer exageros como a gente vê em mama, mas pode acontecer. Acontece que se você fizer um exagero na nádega e colocar uma prótese muito maior do que aquela nádega comporta, você vai aumentar a chance, sim, de ter uma estria, mas talvez a complicação maior não vai nem ser a estria. Vai ser a saída da prótese, daquela loja que foi criada para ela, a extrusão, e vai dar um resultado anestético muito mais chato de tratar do que uma estria muito mais grave que isso. Então, estria pode acontecer em nádega? Pode, mas não é tão comum assim. Perfeito. Agora, acho que a grande pergunta que não quer calar, né? Pode tomar injeção?
Tá? A injeção você toma normalmente, mas não deve tomar injeção na nádega. Tá? A injeção geralmente na nádega é feita exatamente onde está a prótese. Então não vai te causar não vai te causar talvez malefício. Mas o que vai acontecer? Duas coisas: a prótese vai ser perfurada e vai conter medicamento, e segundo, que você não vai ter o efeito do medicamento, que não vai ter absorção. A gente orienta o paciente a tomar injeção na face anterior da coxa, quem tem prótese de silicone de nádega. Nós já tiramos prótese de silicone de nádega e que tinha sido submetida a injeções, não sei nem porquê, o paciente, sabendo que tem a prótese, permite isso, mas você percebia nitidamente na prótese vários pontos com presença de líquido e múltiplas perfurações na prótese, que não foi suficiente para extravasar gel, porque essas próteses têm gel coeso e ele geralmente não extravasa, mas Perfeito. Não pode de jeito nenhum. Olha, para você que entrou agora na programação da TV Viena, nós estamos aqui na Clínica Dias, que é um hospital de cirurgia plástica. Estamos junto com o Dr. Luiz Fernando, falando a respeito de implante glúteo. Agora, doutor, nós já desmistificamos algumas coisas, mas temos que falar também do pós-operatório, né? Como é que se comporta o paciente? Tempo mais ou menos aproximado de ficar restrito ao convívio com a família, de esporte e também na profissão. Pós-operatório da cirurgia de implante glúteo, eu não vou nem falar sobre quando faz especificamente o enxerto de gordura, que é um pouquinho mais simples, mas em relação quando você coloca a prótese de silicone de fato, tem algumas orientações pós-operatórias. Primeiro, uma cirurgia que em alguns pacientes ela se torna um pouquinho incômoda, por isso que a gente prescreve sempre analgésico e anti-inflamatório no pós-operatório. Nós temos que tomar muito cuidado também com a pressão na nádega, então a posição preferencial para o paciente no pós-operatório é de barriga para baixo. Às vezes ele até se alimenta deitadinho, com o corpo apoiado no cotovelo, às vezes de pé. Ele vai poder andar tranquilamente no mesmo ou no dia seguinte, mas com um certo grau de limitação. Quando ele for deitar de barriga para cima, nos primeiros dias, tem que ter um travesseiro embaixo e acima da nádega para não pressionar a nádega. Tem colega que até associa, Marquinho, essa cirurgia com plástica de mama. Eu, pessoalmente, eu não gosto. Eu acho uma associação um pouco sacrificante para o paciente. Em alguns casos, esses pacientes fazem isso e aí o paciente tem que ficar necessariamente de barriga para cima, com um travesseiro atrás para não ter pressão na nádega no começo. É uma cirurgia que você tem que fazer a higienização sua um pouquinho diferente, a mulher, do que ela está acostumada, porque geralmente ela costuma se limpar da onde? De frente para trás. Tem que tomar muito cuidado para você se limpar de frente para trás, porque você pode contaminar a cicatriz. Então a gente orienta sempre fazer com chuveirinho, de trás para frente. E o curativo, a gente vai fazer o curativinho aqui a cada 2, 3 dias o paciente vem, a gente avalia. Se algum pontinho da cicatriz abrir, isso pode acontecer, a gente também trata curativo até ele cicatrizar, que também não é nenhum problema. É um pós-operatório que no começo, Marquinhos, é um pouco chato, porque é uma cirurgia numa área em que você está acostumado a sentar. Você imagina, você faz uma rinoplastia, você não toca o seu nariz, você consegue ficar muito tempo sem tocar o nariz ou a orelha. Agora, como é que você vai fazer, por exemplo, com a nádega, se você senta? Então, no comecinho é um pouquinho dolorido por isso. Até para sentar no vaso não vejo problema, porque você senta basicamente com a coxa e não tem muito problema em relação a isso, não. Então, nos primeiros 3, 4 dias, o paciente acaba tomando mais analgésico, depois ele vai diminuindo, vai percebendo, logo, depois de algumas semanas, ele nem lembra mais que tem prótese. Perfeito. Agora, o homem também está aderindo a esse tipo de procedimento ou preferencialmente as mulheres? É preferencialmente as mulheres, mas o homem também faz a gluteoplastia de aumento. Embora o homem acaba fazendo um pouco mais de enxertia do que implante glúteo também faz. O homem tem uma cirurgia que ele está fazendo até um pouquinho mais, que é uma cirurgia que é para homem específica, também de prótese, que é o implante de prótese de peitoral. Tá? Então, para aumentar o peitoral, que é uma prótese totalmente diferente da prótese mamária. Mas em glúteo especificamente, homem faz, mas uma quantidade bem menor do que mulher. Basicamente é mulher que procura para esse tipo de cirurgia. Perfeito. Olha, nós estamos aqui na Clínica Dias, como eu disse, é um hospital de cirurgia plástica. Vamos falar um pouquinho da estrutura, né? Porque o paciente vem para consulta, o pré-operatório é feito, a cirurgia é feita aqui, certo? Também há a parte de hotelaria, é um hospital completo em cirurgia plástica, não é isso? Sim, agora nós completamos há alguns meses os 2 anos de centro de
cirúrgico, inauguração do centro cirúrgico. Então a gente operava nos hospitais, não que a gente não possa fazer isso, mas hoje a gente prioriza aqui, nosso hospital, que é um hospital que só atende basicamente paciente de cirurgia plástica e não tem paciente doente internado, né, Marquinhos? É paciente, ele basicamente para cirurgia eletiva. Né? Isso, e para a cirurgia plástica, ele é totalmente equipado. E para algumas outras cirurgias também. Lógico que aqui não pode ser feito uma cesárea, por exemplo, porque nós não temos berçário, mas é específica, voltada, e a gente equipou o centro cirúrgico que tem de melhor, exatamente para nos dar comodidade e segurança. Bom, e a equipe também que está junto com o senhor também já há muitos anos, né? Sim. Conhece o procedimento de ponta a ponta. A equipe também é muito importante. Por exemplo, nós temos uma equipe de anestesia que trabalha com a gente. O primeiro anestesista que anestesiou para mim tem quase 20 anos. Em 97, o Dr. Fernando Mendonça, Dr. Wagner, que também um pouquinho depois, Dr. Paulo, Dr. Sérgio, Dr. Fernando. Então, são assim, a gente trabalha junto há muito tempo. Então, nós temos assim uma segurança na equipe de anestesia. Nós temos a Cristina, que é a nossa enfermeira que trabalha aqui comigo, eu não sei nem dizer, mas se não tiver, tem mais de 15 anos que está comigo, se não tiver 20. Perfeito. Então, a equipe aqui é muito tempo e essa engrenagem ela é melhor quando você está com uma equipe que fala a mesma língua. Perfeito. Olha, doutor, eu quero agradecer a sua disposição, a disponibilidade de estar falando para a gente a respeito desse tipo de procedimento, entre outros que nós já falamos, já estivemos aqui, já acompanhamos a parte também de estética aqui da clínica, que você preza bastante também, certo? Convido você que de repente está aí com alguma ideia, algum pensamento, que conheça um pouco mais a respeito. Nós aqui pincelamos mais ou menos o que é o tipo de procedimento. Mas na consulta, numa visita, tem como saber muito mais, não é isso? Sim, com certeza. O paciente marca uma consulta, vai conversar comigo, eu vou explicar como é o procedimento. Após avaliá-lo, porque você tem que individualizar o procedimento para cada paciente, e aí eu vou tirar as dúvidas que aparecer, que forem pertinentes, que o paciente trouxer para a gente, porque o paciente vem com uma série de dúvidas e você tem que esclarecer essas dúvidas, obviamente, antes da cirurgia. Perfeito. Bom, é isso aí, olha. Clínica Dias, TV Viena, para você. Fique ligado. Doutor, obrigado pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade e a presença de vocês aqui. É isso aí.